Diego Amorim segue aqui com a gente para o Conexão Brasília, hoje comentando e trazendo repercussões da pesquisa divulgada sobre a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve aí a rejeição aumentando um pouquinho, né, Diego? Exatamente, Nonato. Essa pesquisa da Quast foi divulgada ontem, quarta-feira. O levantamento ouviu 2.000 pessoas entre os dias 25 e 27 de fevereiro em 120 municípios brasileiros. Foi encomendada pela Genial Investimentos e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A última pesquisa da Quast, desse instituto, havia sido realizada em dezembro do ano passado. O que essa pesquisa mostra? Entre outras coisas, que a aprovação do presidente Lula caiu para 51%. É o pior percentual desde o início do governo, segundo essa pesquisa. Para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM ter ideia, esse índice de aprovação já foi de 60%, caiu para 51%. Por outro lado, claro, a desaprovação do presidente Lula também cresceu, o que explica a queda da aprovação. Já está em 46% o índice de aprovação, também é o maior índice de desaprovação desde o início do terceiro governo Lula. Para o nosso ouvinte ter ideia, esse índice já foi de 28%. A desaprovação cresceu sobretudo entre evangélicos e entre jovens. O senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco, me disse que pesquisa é somente uma fotografia de momento e que essas oscilações são normais. Vamos ouvir o áudio que o senador gravou aqui para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil. Bem, é sempre bom lembrar, em primeiro lugar, que qualquer pesquisa representa uma situação momentânea. Num determinado instante, o governo pode estar numa determinada posição, em outro melhorar, em outro ter uma pequena queda. Então, isso é normal. Óbvio que há muitas pessoas atribuindo essas mudanças a manifestações que, eventualmente, o presidente possa ter feito, mas eu diria que é muito mais a repercussão e o tratamento que a extrema-direita tem dado a essas colocações. É compreensível, portanto, que tenha havido essa queda. Agora, é óbvio que o país está no rumo certo, a situação econômica está melhorando sensivelmente, as políticas públicas estão fazendo efeito, melhorando a vida das pessoas, e numa sociedade muito dividida, onde nós temos um segmento que não debate os problemas reais do país, fica a discutir apenas aspectos político-ideológicos, essas pequenas oscilações possam acontecer. Os próprios analistas do Instituto de Pesquisa acreditaram esse aumento da desaprovação do presidente Lula, sobretudo entre os evangélicos, à fala do presidente em relação ao Hamas, à faixa de Gaza, à guerra com Israel. E alguns militantes da esquerda nas redes sociais ontem diziam que estava precificado esse aumento da desaprovação a partir dessa fala do presidente Lula, que algo ia ser perdido mesmo, porque é um assunto muito polêmico, foi uma aposta do presidente Lula, mas que com o tempo o presidente Lula vai se mostrar correto na sua declaração sobre o Hamas e que essa desaprovação e aprovação podem voltar aos índices anteriores. Essas foram algumas análises que foram colocadas ontem a público por parte da esquerda. Agora, o senador Humberto Costa, ele tem razão quando ele diz que a questão ideológica vai determinando cada vez mais a opinião dos eleitores sobre determinado governo ou determinado presidente. A gente fala isso com frequência aqui, né, Nonato e Michele, e isso os números vão confirmando. A gente está vivendo uma política em que não vale mais aquela questão, olha, se a comida está na mesa é o que vale, se a estrada está funcionando sem buraco é o que vale. Não, cada vez mais as questões ideológicas, as narrativas, o que um ou outro fala ou deixa de falar vai influenciando na posição daquele eleitor. A gente ouviu também um outro lado, o presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, que é da oposição, que disse que esses números tendem até a piorar ainda mais, mostrar uma piora ainda mais da aprovação do presidente Lula. Vamos ouvi-lo. É um resultado certamente esperado e a tendência é justamente piorar, porque há uma distância gigantesca entre o que foi vendido na campanha eleitoral de 2022 e aquilo que de fato o PT e o governo Lula são capazes de entregar. Todo aquele papo de união e reconstrução, tudo mentira. Foi um grande estelionato eleitoral. O que nós temos hoje é a continuidade da polarização fomentada pela figura do próprio presidente Lula. Somado a isso,
a condução de uma política externa abjeta, deplorável, desastrosa, que envergonha os brasileiros ao alinhar o nosso país a ditaduras, a autocracias e a regimes terroristas, como é o caso do Hamas. Nada indica que isso vá mudar nos próximos meses e nos próximos anos. Então, a tendência é que a popularidade do governo Lula continue, sim, piorando, porque não é uma questão estratégica, é claramente uma questão ideológica, principiológica do PT e do Lula, e aí não tem jeito. Pesquisa de avaliação nunca é e nunca foi e nunca será determinante para uma eleição, mas é a partir dessas pesquisas de avaliação que os partidos, que os atores políticos vão sentindo a temperatura, o termômetro para as próximas eleições gerais. Para concluir, Michele, Nonato, Vanessa, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, eu trago uma declaração pública que o Ricardo Capelli deu ontem. O Ricardo Capelli, que foi interventor aqui da Segurança do Distrito Federal após os ataques de 8 de janeiro, foi secretário executivo do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e hoje é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele escreveu o seguinte no X, o antigo Twitter: a Quaest mostra que o centro da batalha política é o esforço permanente dos dois blocos pela ampliação, esquerda e bolsonarismo, num cenário de polarização cristalizada. Há uma tentativa permanente de reduzir o alcance da frente adversária, é xadrez, escreveu o Ricardo Capelli. Trago ainda uma última avaliação do campo da esquerda, Michele, Nonato, que mostra que apesar da queda na aprovação e do aumento da desaprovação do presidente Lula, ainda a maioria da população brasileira, 51%, praticamente meio a meio, aprova o presidente Lula. É uma questão também de ângulo, de como ver esses números e a evolução deles a gente vai continuar acompanhando. Volto com vocês. Obrigado, viu, Diego? Amanhã tem mais, hein? Até. Até amanhã.